E eu já quero começar com a poesia bonita. Começa. Vou leminskar aqui. 5, Pode? 6. Ele escreveu o seguinte, ó, Paulo Leminski escreve que repara bem no que não digo. Olha que bonito isso. É para pensar. E a gente vai debater essa questão dos silêncios, dos não ditos. Às vezes é um elogio, um corte de cabelo que não foi feito. Às vezes é uma briga que tá tudo bem. Não deixa. Tá tudo ótimo. Quero saber dos seus silêncios Não sei, também. tá bem? É isso Esse é que a gente aqui quer. dói. Comenta lá na hashtag Papo de Segunda Verão o que pesa mais aí, né? Uma DR barulhenta ou um eloquente silêncio do cônjuge? O que a gente quer? Já vou pro Francisco aqui direto. Já quero mandar para ele. Francisco, Freud vai dizer o quê, hein? O que é mais importante? O que é dito ou o que não é dito? Repare bem no que não digo, foi o que o inconsciente disse para o Freud pela primeira vez que eles se encontraram. Freud é o mestre maior do não dito, né, Fábio? Foi o Freud que mostrou para a humanidade que dentro do nosso próprio sistema psíquico há uma massa enorme de não dito. E Freud não apenas mostrou que dentro da nossa cabeça tem esse continente obscuro que a gente mesmo ignora, como Freud ainda decifrou os modos de dizer do que não se diz. Porque o Freud mostrou que o inconsciente se diz de diversas maneiras. Pelos sonhos, outro dia a gente conversou aqui dos sonhos, por meio de atos falhos, por meio dos traumas. Então o Freud é o grande descobridor dos 7 mares do não dito. Olha que bonito isso. E pro Emicida eu já quero jogar Miles Davis aqui. Que ele diz aqui que o silêncio é o barulho mais alto. Você já usou ou recebeu o silêncio como punição, Cidola? Eu posso falar pra você que já usei o silêncio como punição. Na verdade, eu fui sempre uma pessoa muito retraída, tá? Sabe, mano? Eu já fui uma pessoa que tive muita dificuldade de comunicação. Eu achava que as pessoas, através dessas outras camadas aí que o Chico falou do Freud, elas iam subentender o que eu estava querendo dizer. Então eu tive também que, ao longo da minha maturidade, ir rompendo com algum silêncio, entendendo que se eu não colocasse algumas coisas claramente na mesa, as pessoas não iam entender o que estava acontecendo. Mas essa frase que você disse do Miles Davis, eu acho ela muito interessante porque tem uma reflexão que é a seguinte, né? Entende-se muitas vezes que o silêncio e a música, eles são opostos. Quando a música, na verdade, ela é uma organização do silêncio, né, mano? As pausas, elas surgem ali, a gente organiza o silêncio e harmoniza ele com algum barulho para dar sentido e conversar com a emoção e com a razão das pessoas. E acho que para a natureza mesmo nem existe silêncio de verdade, né? Silêncio de verdade é o vácuo lá no espaço. Dentro do planeta Terra não existe silêncio absoluto se ele não for artificial, saca? Ô, Sidão, Fiquei viajando nisso ontem à noite. Fiquei pensando nisso ontem à noite. Contar uma história do Miles, que eu não sei se você conhece. Que uma vez o Miles chegou, estava no ensaio, assim, e o Miles já era o Miles, né? E tinha um músico jovem, uns 20 anos, assim. O cara mandou um solo na frente do Miles, aquele negócio virtuoso pra caramba, tal, não sei o quê. Quando acabou, e aí, Miles? Nota demais. Too many notes. Esse era o Miles. Na atuação tem isso também. Na atuação, o silêncio que diz mais do que você falar ou fazer um gesto. Eu acho que em todos os campos da arte, tirar a mão também é um grande artifício para emocionar, tocar ou se comunicar. O famoso menos é mais, né? Menos é mais. Tem uma coisa bonita que acontece às vezes no cinema, que você grava uma cena e aí às vezes tem passando um avião, tá passando uma buzina e tal, e aí prejudica o som. Então sempre que termina a gravação, faz-se então capta-se o áudio local para depois você conseguir mixar e tal. O áudio do silêncio, né? E aí o que se fala é silêncio pro som. E aí é bonito, silêncio pro som é uma coisa poética, assim, né? Você ficar quieto para você ouvir o som e o que está acontecendo ao redor. Agora, João, eu ia te falar... Super. Não, deixa, não falar nada não, Cara, João. isso é a coisa que eu mais tinha pânico na minha vida, sabia? O quê? O silêncio. O silêncio punitivo. Eu lembro que um professor, um diretor, um coordenador da escola, para me matar, era falar assim, larguei você de mão. Não vou falar mais. Porque no esporro, na conversa, há afeto, né? Quando você dedica qualquer tempo do mundo para uma pessoa para dizer você está errado, você errou, ou dar um esporro, ou falar, isso em algum lugar tem um cuidado aí, né?
Porque quando você larga de mão uma pessoa, é o último estágio da ignorância, né? Tipo, pra mim era assim, essa frase eu morria de medo. Depois, quando eu cresci, eu comecei a usar isso, porque eu sei que me dá medo, então eu comecei a usar isso com os outros. É de uma crueldade, numa discussão de relação numa DR, por exemplo, eu odeio brigar com minha cônjuge. Então o silêncio sempre foi minha maior arma assim, no relacionamento. O que é muito cruel, o que é muito covarde quase. Né? Concordo. Hã? Concordo. Eu espero que a Annalise esteja vendo esse programa, porque eu sempre falo para ela, quando eu brigo com ela, eu falo assim, devia me agradecer por eu estar tendo a generosidade de falar as coisas. Mas é óbvio. Porque às vezes você fica quieto, você agride muito mais. Muito mais, enfim. Não, e tem também uma coisa que às vezes agride mais, que não é o silêncio, você fala assim, você tem razão. A pessoa odeia ter razão, ela queria era brigar. Ela não queria ter razão. Que é o contato. Tem razão, acabou. E o que você faz com aquele ódio Exato, todo? eu faço muito isso, tem razão. Vou. E às vezes... E tem uma coisa que acontecia comigo com a minha ex-namorada, que eu imagino que ela tinha escrito na sua própria cabeça um roteiro, onde ela ia dizer, ia levantar a questão, ia desenvolver a questão, ia finalizar, ia me dar umas certas facadinhas em algum momento. E no primeiro, você está completamente errado, você não devia ter feito isso. Eu falo, tem razão. Aí, bicho, acontece uma coisa, um fenômeno incrível, que é a pessoa continua querendo te convencer daquilo que ela já te convenceu. Então ela começa, porque não se faz. Aí você fala, pois é, mas por isso que eu estou dizendo que eu não devia ter feito. Fala, não se faz porque eu sei que não se faz, por isso eu disse que você tem razão. Esse sou eu. Eu vou ficar ali, velho. Enlouquecendo. E tem também a Nathalie, às vezes, briga comigo, fala alguma coisa, ela não vai falar nada, não vai me ignorar. Eu falei, não, eu ouvi o que você falou, e agora então vou assimilar, vou pensar nisso que você está me dizendo. É uma tristeza. Ela, não, mas você não vai falar nada. Eu falei, não adianta eu falar nada, porque você está me dando tudo isso agora, é muita informação, muita coisa interessante que você está me dando, eu preciso pensar. Mas vocês sabem que esse programa vai ao ar e elas podem assistir, né? E aí elas vão saber o que eu vou inclusive mandar, vou avisar. Vou marcar no calendário do celular. Pra você é bom, pra ele é ruim. Pra mim é mais chato. Eu lembrei de uma história, você vai gostar dessa. Tem um artista do século XX muito importante que é o John Cage, que era um mestre do silêncio. Era compositor Sidão manja o John Cage. Era o mestre do silêncio e dos cogumelos. Ele era cultivador de cogumelo e tal. E uma vez a NASA criou uma câmara do silêncio, que era um lugar em que supostamente a NASA teria conseguido criar o silêncio absoluto. E chamaram quem para experimentar? O John Cage. O John Cage me entra na câmara de silêncio absoluto, fica lá concentrado, e uns 3 minutos depois vira para os caras da NASA e fala assim, não é silêncio absoluto, eu estou ouvindo uma frequência grave e uma frequência aguda. Aí o cientista vira para ele e fala assim, a frequência aguda é o seu cérebro e a frequência grave é o seu intestino. Eu vi uma câmera daqui também de som de silêncio absoluto, que a pessoa, você ouve o seu sangue correndo nas veias. Você ouve uns... Pra quem tem, né? Pra quem tem. Caralho. A gente Entendedores entenderão. Né? Ô, Chico. Fala, ô, Chico. O John Cage ainda tem uma coisa que é o seguinte, ainda tem um espetáculo dele, que se eu não me engano, chamava 4:33. Que é um espetáculo no qual ele entrava, abria a tampa do piano e não tocava nada. Durante 4 minutos e 33 segundos a peça era um silêncio. Só que a plateia não sabia, né, Sidão? A galera chegava lá achando que ouvia alguma coisa, ele sentava e a peça chamava 4 minutos e 33 segundos de silêncio. Que loucura. Tinha uma peça que apresentaram aqui em São Paulo, que era uma família que entrava, era um retrato de família. Entrava, sei lá, uns 15 atores no palco, formavam uma foto, um retrato, ficavam parados olhando para a plateia. E eles se mexiam milimetricamente, quase que imperceptivelmente, então não dava para ver. E aí, o que o teatro era a reação da plateia. Porque a plateia começava a ficar incomodadíssima, não percebia que estavam se mexendo, começava a vaiar, a xingar. Você faz a peça! Eu paguei, começava a ficar irritado. Aí um brigava com o outro. Eles estão fazendo, não estão fazendo nada. E aí eram eles imóveis, imperceptivelmente mexendo um pouquinho só. E a plateia descontrolada, incomodada com o silêncio, com a não reação. A gente falou aqui de casal, de relacionamento. Eu sentava assim para jantar, via aqueles casais mudos jantando e pensava, que tristeza, né? Que se transformou essa vida em casal, esse casal que não se olha. Mas daí quando a gente vai ficando mais velho,
A gente vai dando valor para também sentar com a sua mulher, comer num restaurante gostoso, aí comer um tempo, aí puxa um papo, e aí tem um valor no silêncio também. O silêncio positivo e o silêncio negativo. Claro, lógico. Tem o silêncio que os dois se abandonaram. Você vê assim um casal e você vê o completo abandono um do outro, né? Eles não estão interessados no que o outro tem para falar. E tem também o silêncio positivo, que é aquele silêncio que a gente senta e a gente está curtindo aquele momento junto. A gente está experienciando um negócio gostoso, né? Diferente. Que só a intimidade propicia um silêncio com bem-estar, né? É, Isso que o João falou, eu fiquei pensando que tem modos felizes e modos infelizes do silêncio. Num outro programa aqui a gente falou sobre passivo-agressividade, né? Não sei se você está dizendo. Passivo-agressividade é um modo, é um não dito coagulado, né? Apodrecido, chega a feder, né? O silêncio que você Silêncio corta com a faca. Agora tem modos muito felizes do silêncio também, além dos que a gente já disse aqui, o erotismo, por exemplo, aquela coisa do flerte, a iminência da conquista, de você não fala nada, mas tem muita coisa acontecendo, e dá vontade de ficar naquele estado latente ali, de que alguma coisa vai acontecer, que é tão bom que quando acontece finalmente, a gente chega até a ficar um pouquinho decepcionado, vai estar melhor, sem falar. Você curte esse estado latente, Eu né, gosto de Francisco? latência, Eu Joãozinho. gosto de latência. Agora, O negócio é saber se tem. Fala. Mas tem uma coisa que para o artista é difícil, é lidar com o silêncio depois que você pede opinião sobre a tua obra, sobre alguma coisa. Você escreveu uma música, você compôs uma música. Não tem isso já jogando para a banda. Quando você tem uma música nova e você manda para alguém, quero ouvir tua opinião. A pessoa fala, lógico, vou ouvir. Passa 2 dias, não mandou nada. A sensação é o quê? Odiou, né? Horroroso. Fico achando que não devia nem ter mandado. Primeiro eu fico puto. Falo, não me responde não, né? Ah, brincadeira. Depois eu fico pensando, também de repente não respondeu porque não quer ser inconveniente de dizer não gostei, entendeu? Aí fica uma coisa na minha cabeça. E eu tive uma experiência com o silêncio também que foi diferente, que eu estava acostumado com as rodas de samba, nego derrubando bebida na gente, falando alto, cuspindo. E aí fui pro teatro com a Carolina. Então a gente acabava uma música. Ninguém batia palma às vezes. Ficava um silêncio. Eu falava, não gostei não, sabe? Prefiro o nego me enchendo o saco, perturbando, falando alto. Porque tem... Passei um susto. Mosquito é silencioso, né, Mosquito? Eu sou silencioso. O Mosquito é meio mestre zen, né, não, Feijão? Faz só Ele assim. fica quieto ali, mas quando vem aquela também, né? Mosquito cirúrgico. 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 Você tem problema com silêncio, Mosquito? Eu gosto, adoro silêncio. É. Sou silencioso, evito Fadiga. falar demais.